presidente Lula está internado em São Paulo após passar por uma cirurgia às pressas para tratar uma hemorragia intracraniana. O repórter Felipe Brosco está em frente ao Hospital Sírio-Libanês e tem mais informações. Boa noite, Felipe. Boa noite, Gabi, Augusto e a todos que nos acompanham. Olha só, segundo a equipe médica que cuida do presidente, Lula começou a passar mal ainda no dia de ontem, com sintomas parecidos com um quadro gripal. Inclusive, ele teve fortes dores de cabeça e chegou a passar por exames ainda em Brasília, mas precisou ser encaminhado aqui para a capital paulista, onde ele chegou por volta das 11 horas da noite. Ele veio direto aqui para o Hospital Sírio-Libanês, onde precisou passar por uma cirurgia de emergência. Ele segue bem e acompanhado da primeira-dama Janja da Silva. O presidente ele precisou ser operado às pressas porque os exames constataram uma hemorragia intracraniana decorrente do acidente que ele sofreu no dia 19 de outubro. O presidente sofreu uma queda, sofreu uma queda e chegou a bater a cabeça. Ele, segundo os médicos, essa corrida contra o tempo foi necessária para evitar que essa hemorragia comprimisse o cérebro do presidente, levando então a complicações maiores. Essa cirurgia durou cerca de 2 horas, ocorreu sem maiores intercorrências e a equipe médica do presidente deu uma entrevista coletiva no dia de hoje e afirmou que o presidente ele está bem, ele vai precisar ficar as próximas 48 horas ainda na UTI em observação, mas segue sem nenhuma sequela e também as funções neurológicas seguem preservadas. Vamos acompanhar os detalhes na reportagem. A intervenção cirúrgica foi necessária após exames constatarem uma hemorragia intracraniana decorrente do acidente sofrido em outubro pelo presidente. Lula caiu no banheiro da residência oficial no dia 19 de outubro e bateu a região da nuca. Desde então, ele vinha sendo acompanhado por equipes médicas. Segundo os especialistas, o sangramento estava localizado entre o lobo frontal e parietal, no lado esquerdo, entre o cérebro e a membrana meninge. Lula passou por um procedimento chamado trepanação, em que são feitas pequenas perfurações na cabeça para drenar o hematoma. A cirurgia transcorreu normalmente e durou cerca de 2 horas. Os médicos disseram que esse tipo de sangramento, semanas e até meses após uma batida na cabeça, é comum. Principalmente em pessoas de maior idade. E o que acontece é que a pessoa tem a queda, às vezes ela nem lembra e o hematoma pode aparecer meses depois. Como o presidente foi bem acompanhado, quer dizer, a gente fez exames de rotina, nós conseguimos ver a evolução toda do hematoma sendo diminuído e depois, quando ele começou a ter a queixa de dor de cabeça ontem, ele acabou repetindo a tomografia e a gente pôde comparar com o exame anterior e percebeu que o hematoma aumentou. A equipe ressaltou que todas as funções neurológicas do presidente Lula estão preservadas, ou seja, que ele não teve nenhuma sequela, que evoluiu bem logo após o procedimento, está estável, conversando e se alimentando normalmente. O quadro é parecido com o registrado após a queda no banheiro, em outubro, quando foi constatado um traumatismo craniano e um ferimento que precisou de 5 pontos. Tomografias e ressonâncias realizadas no mesmo dia mostraram um pequeno sangramento na região temporal, na frente da cabeça, uma consequência dos movimentos feitos com a cabeça após a queda. No dia seguinte, Lula foi liberado para exercer as atividades de rotina, mas por causa do risco de agravar o hematoma, ficou impedido de fazer viagens aéreas de longas distâncias. No dia 10 de novembro, mostrou uma melhora no quadro em relação às avaliações anteriores e foi liberado também para viagens aéreas. Após a cirurgia de ontem, Lula irá passar 48 horas na UTI para acompanhamento de rotina. A expectativa é que o presidente volte a Brasília na próxima semana. Tudo depende dessa evolução. Então, esse é um dia mais, um dia menos, mas a previsão é que o presidente esteja em Brasília na semana que vem. Antes da cirurgia, o presidente Lula passou o dia com uma forte dor de cabeça e indisposição. Mesmo assim, cumpriu a agenda normalmente. O presidente já estava indisposto durante toda a segunda-feira e, apesar do desconforto, ele despachou do Palácio da Alvorada.
O último compromisso foi uma reunião com os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira. E apesar da forte dor de cabeça, Lula debateu sobre as emendas parlamentares e o pacote fiscal. Hoje, pela manhã, Pacheco publicou uma nota se solidarizando com o presidente e torcendo para a pronta recuperação. A bancada do PT na Câmara também divulgou nota, mandando boas energias a Lula. O ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência, Paulo Pimenta, afirmou que o presidente se recupera bem. O procedimento ocorreu de forma absolutamente normal, dentro do planejado. Foi importante esse procedimento para que pudesse estabilizar a situação da saúde do presidente e que ele pudesse, então, voltar à atividade o mais rapidamente possível. Em 2011, Lula se curou de um câncer na garganta. Ele também passou por uma lesão na laringe e outros pequenos procedimentos ao longo da vida. Neste terceiro mandato, Lula já fez cirurgia para tratar de uma artrose no fêmur direito e retirar o excesso de pele das pálpebras. Apesar disso, o presidente, aos 79 anos, mantém uma rotina de exercícios físicos e mostra que sabe cuidar bem da saúde. Se você poderia fazer um pouco de exercício, se movimentar, mexer com as pernas, com o braço e até correr um pouquinho, se você tiver força física para isso, porque isso vale até um check-up. Hoje, o presidente Lula receberia o primeiro-ministro da Eslováquia no Palácio do Planalto, mas, por causa da internação, foi substituído pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. A reunião entre Geraldo Alckmin e o premier da Eslováquia, Robert Fico, aconteceu no Palácio do Itamaraty na manhã de hoje e contou com a participação de ministros de Estado dos dois países. Esperamos que os laços entre o Brasil e a Eslováquia continuem se fortalecendo em benefício de um mundo de paz e de prosperidade. Este foi um ano muito produtivo para a política externa brasileira. Se em 2023 o Brasil voltou ao mundo, em 2024 o mundo veio ao Brasil. Durante a reunião foram firmados acordos bilaterais nas áreas de defesa, inteligência, tributação e combate ao tráfico de drogas. Geraldo Alckmin agradeceu o apoio eslovaco durante as negociações do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia e também cobrou maiores ações europeias no combate ao aumento da temperatura global. A conclusão das negociações entre o Mercosul e a União Europeia, ela simboliza a aproximação de duas regiões capazes de influenciar a governança global e reforça o compromisso de ambas com os regimes multilaterais de comércio e de proteção ao meio ambiente. E antes de ser internado, o presidente Lula participou de reuniões para tratar do projeto de corte de gastos que está no Congresso para ser aprovado pelos parlamentares. O tema é prioritário para o governo nessa reta final de 2024 e, por isso, o Executivo e Legislativo negociam para acelerar a votação. Pois é, o repórter Marcos Amoroso, tem acompanhado esses bastidores e vai nos trazer os detalhes, Amoroso? Boa noite para você. O último capítulo dessa queda de braço, os parlamentares estão de olho na liberação das emendas parlamentares. Como que o governo, qual que é a posição do governo em relação a isso, sobre isso? Oi, Gabi, boa noite a você, ao Augusto e a todos que nos assistem. Olha só, essa história das emendas está desenrolando desde agosto e ainda não há uma saída, pelo menos por agora. Mas o que o líder do governo aqui no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, disse é que o governo vem desde semana passada pagando já algumas dessas emendas parlamentares, ainda no que ele disse que não seja no ritmo desejado. O principal problema está nas emendas PIX, que, para quem não se lembra, é aquela modalidade de emenda parlamentar em que o dinheiro cai diretamente no caixa do município sem que
que haja nenhum projeto destinado ou que haja uma certa transparência de como esse dinheiro é gasto. E essas verbas estão bloqueadas desde agosto por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas apesar dessa fala do líder Randolfo Rodrigues de que os pagamentos das emendas estão sendo feitos, pelo menos até agora no portal da transparência do governo, essas transferências de dinheiro ainda não constam por lá. E é justamente a falta do pagamento das emendas parlamentares que preocupa, já que alguns parlamentares estão travando o avanço do pacote fiscal aqui no Congresso, justamente por não estar conseguindo destinar esse dinheiro às suas bases eleitorais. Ainda assim, o senador Randolfo Rodrigues disse que o governo vai fazer de tudo e vai conseguir pagar todas as emendas que estão pendentes até o dia 31 de dezembro. E aí, diante dessa ameaça do Congresso e para poder cumprir essa promessa do senador Randolfo Rodrigues, o governo publicou agora há pouco uma portaria que facilita o pagamento dessas emendas parlamentares. A preocupação do Planalto é que esse impasse pudesse continuar caso o governo não fizesse a sua parte para poder liberar os recursos para os parlamentares. E entre as pautas que podem ser travadas por conta disso está, primeiro, como eu já disse, o ajuste fiscal, mas também o próprio orçamento de 2025 e a regulação da reforma tributária que a gente já viu ao longo dessa semana também, que está em tramitação aqui no Senado. Agora há pouco, o presidente da Câmara, Arthur Lira, chegou no Congresso e falou com os jornalistas. Nessa conversa breve, ele disse que ele negou que o impasse das emendas seja o responsável por travar as pautas, principalmente do ajuste fiscal. Disse que, na verdade, o que trava é a própria matéria, como mudanças no BPC, o benefício de prestação continuada, no abono salarial e também nas regras para o salário mínimo. Lira disse ainda que a aprovação das propostas deve correr até semana que vem e que os relatores de todas essas matérias que estão tramitando do pacote fiscal aqui no governo devem ser definidas ainda hoje. Volto com vocês no estúdio. Perfeito, obrigado, Amoroso. A Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social, a ABADES, atende mais de 1.000 famílias com integrantes com limitações intelectuais. A ação, que garante qualidade de vida para milhares de pessoas, é mantida pelo trabalho voluntário e por doações. Lançada neste mês, a campanha Abrace a ABADES busca arrecadar recursos para que o trabalho continue. São mais de 70 anos de serviços à população. Até 2010, apenas autistas eram atendidos aqui. Agora, a ABADES recebe também crianças, adolescentes e jovens de até 29 anos com algum tipo de limitação intelectual. É o caso da filha da Antônia. Ela tem microcefalia, seguido de déficit de atenção. O que para muitos pode não ser nada, para mim, assim, foi uma vitória ver a minha filha começar a ler. Hoje em dia, uma jovem de 23 anos, ela tem autonomia para tudo. E a minha está começando agora. E eu fiquei muito feliz mesmo. E isso eu devo muito à ajuda da ABADES. O Miguel está passando por uma avaliação com uma das psicólogas. Essa é uma avaliação educacional, onde a gente consegue ali, chamada PPR, onde a gente consegue, a partir dela, medir as habilidades de cada criança. Então, o nível de desenvolvimento que essa criança está. Por aqui tem programação para todos. Enquanto as mães estudam, os filhos curtem uma animada aula de dança. Eu falo que é um lugar de vida porque aqui eu vejo todos os dias transformações. Transformação de vida, evolução. A gente costuma saber que o TEA não tem cura, não tem clinicamente. Mas a evolução que a gente observa aqui nessas crianças na área educacional, na área da saúde, a evolução dessas crianças quando a gente traz ela para aquilo que ela tem de mais especial, os talentos. Porque apesar das deficiências, que todos nós temos deficiências, todos nós também temos habilidades. São mais de 160 alunos nas aulas regulares e mais de 1.200 famílias assistidas. As atividades de educação, saúde e empregabilidade acontecem praticamente o ano todo. O coração enche de alegria, porque o Pedro melhorou demais a fala, a paciência, esperar. Fora a parte pedagógica, né? Que aqui sem palavras, é maravilhoso. Durante todo esse mês de dezembro, a instituição promove a campanha Abrace a ABADES, uma forma de buscar recursos para
para garantir que os serviços continuem sendo oferecidos às famílias. Nós somos uma instituição sem fins lucrativos e nós necessitamos do apoio da sociedade, dos empresários, que todos possam contribuir, né? Às vezes a pessoa pensa, mas é tão pouco, não importa. Toda ação é importante, qualquer valor é importante para contribuir com a nossa instituição. Para ajudar, basta acessar o site da associação no endereço que aparece na tela. Lá você encontra mais informações sobre os números em que pode ligar para doar. Sua contribuição também pode ser feita através do Pix. A campanha Papai Noel dos Correios completou 35 anos e nesta temporada o projeto espera responder os pedidos de mais de 300 mil cartinhas escritas por crianças de todo o país. E os pedidos da garotada nessas cartinhas são os mais variados. Confira agora na reportagem de David Diogo. A Sara chegou ansiosa ao Instituto Ítalo Para, em Paraisópolis, zona sul de São Paulo, na esperança de ganhar o presente que pediu ao Papai Noel dos Correios. Kit de caneta blush. Por quê? Porque eu sempre quis essas canetas e essas canetas é muito boa para pintar. E eu gosto muito de desenhar. E aí, você acha que o Papai Noel atendeu o seu pedido? Não sei, né? Vamos ver. Além da Sara, cerca de 60 crianças da comunidade também escreveram para o Bom Velhinho. Elas são incentivadas a escrever elas mesmas as cartinhas, já é um estímulo à escrita, melhora a cognição delas, elas começam a ter a percepção do que a educação pode influenciar na vida delas e, claro, a contrapartida é receber o presente do Papai Noel. A campanha Papai Noel dos Correios completa 35 anos e já realizou o desejo de mais de 6 milhões de crianças em todo o país. E a Sara foi uma delas. Canetas. E aí, vai agradecer o Papai Noel? Vou. Valeu a pena? Valeu. O Eduardo ficou feliz com o presente que o Papai Noel deu para ele. Mas como o presente nunca é demais, aproveitou e pediu mais um agrado natalino. Eu falei que eu queria muito o Ego e também se também tivesse para comprar um patinete, mas eu também gostei do meu presente. Este ano a campanha recebeu mais de 300 mil cartas, cerca de 120 mil ainda aguardam por adoção. São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Ceará e Rio de Janeiro são estados com mais cartinhas disponíveis para apadrinhamento. Com tanta demanda a ser atendida, os prazos para entrega e apadrinhamento de cartas foram prorrogados. Então fica a dica de como participar. Até o dia 20 pode adotar sua cartinha, mas para entregar a cartinha, seja no blognoel.correios.com.br ou nas lojas dos Correios, em nossas agências, é até o dia 13. As principais agências estão com cartinhas expostas, é só chegar lá, pegar sua cartinha, abrir teu coração e na loja comprar o presente, embalar, levar até a agência que o carteiro ou nossa carteira vão fazer a entrega. Legal, né? Fortaleza é um dos destinos mais procurados pelos turistas para as festas de Ano Novo. A capital cearense aparece em quarto no ranking do país e a expectativa da economia é de quase 100% de ocupação na rede hoteleira da cidade durante o período. Confira na reportagem de Mirela Forte. Chelsea mora nos Estados Unidos e escolheu Fortaleza como destino para as férias com a família. Ela e as filhas já estão contando os dias para o Ano Novo na beira-mar. Temos família vindo para cá, todo mundo está vindo para cá, vamos passar junto. Ano Novo sempre é muito legal, mas aqui na praia é mais especial ainda, eu acho. A capital cearense aparece como quarta colocada no ranking de destinos mais procurados para o Ano Novo, de acordo com um portal de viagens. O Réveillon na praia de Iracema vai contar com queima de fogos e com atrações nacionais, como Vanessa da Mata e Paralamas do Sucesso. Durante essa semana, sempre temos música ao vivo, temos muita animação no hotel, temos toda a nossa equipe trabalhando para servir os nossos hóspedes com drinks,
com tiragostos, com alimentos e bebidas funcionando de uma maneira muito forte. A Associação Brasileira da Indústria de Hotéis prevê uma ocupação hoteleira de 95% na capital cearense entre os dias 30 e 31 de dezembro. Ainda de acordo com a associação, Fortaleza se consolidou como uma referência nacional para o Réveillon, atraindo turistas de várias regiões do país e do mundo. Cláudia e o marido moram na Flórida, nos Estados Unidos, mas todos os anos passam o Ano Novo em Fortaleza. A gente sempre vem, né, no Ano Novo. Festa é boa. Muita alegria e tudo tem a ver com o mar, né? Quando dá meia-noite, as pessoas tomam banho de mar. É muito linda a festa, muito linda. Gente, venha curtir aqui o fim de ano em Fortaleza, que é maravilhoso. Vocês não vão se arrepender. E olha, a passarela das Cataratas do Iguaçu foi temporariamente interditada ao público. A medida faz parte do protocolo de segurança do local, já que atualmente a vazão de água é superior a 8 milhões de litros por segundo. Em condições normais, o volume médio das cataratas é de 1,5 milhão de litros por segundo. O aumento da vazão se deve às chuvas ao longo do leito do rio Iguaçu, que nasce próximo a Curitiba e segue no sentido leste a oeste do Paraná, passando pelas quedas que ficam no limite entre Argentina e Brasil. O Igor Silveira traz a previsão do tempo para todo o Brasil. Boa noite, Igor. Como é que fica esta quarta-feira? Vamos lá. Boa noite, Augusto. Boa noite, Gabi. Boa noite para você que está em casa. Olha, quarta-feira ainda vai ser com tempo instável em grande parte do país. E nessa imagem de satélite, a gente tem uma ideia que essa instabilidade se mantém entre a região norte, o centro-oeste e também o sudeste. Olha, no sudeste, um sistema de baixa pressão e também uma frente fria serão os responsáveis pelas nuvens carregadas, principalmente no Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Vitória, no Espírito Santo. Só que nessas regiões, as temperaturas ainda deixam um tempo mais abafado. Olha, a máxima chegando na casa dos 27 graus amanhã no Rio de Janeiro, com previsão de chuva no período da tarde. Belo Horizonte, 28 graus, por lá também chove. E Vitória, no Espírito Santo, 34 de máxima. Aqui na capital paulista, o céu ainda fica carregado, tem previsão de garoa ao longo do dia. Olha, as temperaturas podem chegar aos 23 graus amanhã, não esquenta tanto. 25 graus na quinta-feira, 29 na sexta, esquenta na sexta-feira. E no sábado cai para 26 graus, tem previsão de chuva isolada. O sol, ele está garantido no sul do país, no Paraná, Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, mas tem previsão de chuva isolada no litoral dos 3 estados. No Nordeste também o sol aparece, o tempo fica quente e seco por lá. Quanto às temperaturas, elas permanecem acima dos 30 graus. Olha, 33 graus amanhã em Salvador. Agora na região norte, 36 de máxima, com previsão de chuva volumosa. No centro do país, os termômetros registram a mesma temperatura, 36 graus e também com previsão de chuva nesta quarta-feira. Boa noite para todo mundo. Gabi, Augusto. Obrigada, Igor. Boa noite. O IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que mede a inflação oficial do país, perdeu força em novembro e chegou a 0,39%. O resultado foi influenciado pelas altas no grupo de alimentação e bebidas, principalmente as carnes, e no grupo de transportes, sendo o maior responsável o preço das passagens aéreas. No acumulado dos últimos 12 meses, o índice permanece acima do teto do Banco Central. O IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, subiu 0,39% em novembro. O número representa uma desaceleração em relação a outubro, quando a inflação oficial do país foi de 0,56%. Isso demonstra que a inflação ela está numa trajetória razoavelmente bem comportada. Não é uma condição geral da economia brasileira de um crescimento generalizado e desenfreado dos preços. O grupo de alimentação e bebidas foi o maior vilão, com variação de 1,6% e impacto de 0,33 ponto percentual. Os avanços foram puxados pela refeição em domicílio, que ficou 1,81% mais cara. A alta dos alimentos foi influenciada principalmente pelas carnes, que subiram mais de 8% em novembro, um número menor de animais para abate e maior volume de exportações reduziram a oferta do produto. As maiores variações foram da alcatra, acém, coxão mole, contrafilé e costela de boi. Um absurdo, pobre hoje não come carne de boi. A única carne que eu compro na minha casa é de frango, de porco. Tá caro, aumentou bastante a carne de boi. Óleo de soja e café moído também estão mais caros.
No setor de transportes, as passagens aéreas subiram quase 23% e também puxaram a inflação para cima. É resultado de um mês que teve mais feriados, o que também reforça nesses períodos o aumento da passagem, do preço da passagem. Por outro lado, o grupo de habitação registrou queda de 1,53% em novembro, puxado pelo recuo de preços da energia elétrica residencial. Desde janeiro, a inflação acumula alta de 4,29% em 2024 e se aproxima do teto da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, que é de 4,5%. Para não ultrapassar esse patamar, o índice de preços não pode ficar acima de 0,2% em dezembro. No período de 12 meses, o IPCA soma 4,87%. Nós tivemos um período de estiagem, de seca muito forte, isso gerou uma pressão em diversos itens de alimentos. Nós tivemos uma pressão também vinda por conta do desastre no Rio Grande do Sul, ou seja, não é só uma questão de algum tipo de desarranjo na economia brasileira que está fazendo a inflação subir. Por isso mesmo é importante que a inflação, que a meta de inflação, ela seja flexível. O Senado Federal aprovou nesta terça-feira os 3 indicados do presidente Lula para cargos de diretoria no Banco Central. Hoje, mais cedo, durante sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos, os candidatos defenderam a política de controle da inflação adotada pela autoridade monetária. Newton David assumirá a diretoria de política monetária no lugar de Gabriel Galípolo, que assumirá o comando da instituição. Isabela Correia assume a diretoria de relacionamento, cidadania e supervisão de conduta. Já Gilneu Vivan será o novo diretor de regulação. Os 3 assumem os postos já em janeiro de 2025. Um rapaz de 23 anos foi morto a tiros pela Polícia Militar na frente da mãe durante uma abordagem em São Vicente, litoral sul de São Paulo. O registro foi feito por uma moradora da comunidade Sambaiatuba, Resiméria Aparecida, mãe da vítima, ao perceber que os policiais militares levam o jovem para dentro de um cômodo da favela. Segundo o boletim de ocorrência, Vinícius Fidelis Brito foi alvo de disparos de fuzil calibre .556 e pistola 40. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. 5 policiais militares estão envolvidos no caso. Os agentes afirmaram que Vinícius teria atirado contra a equipe e outros 4 suspeitos que fugiram. Não houve perícia no local. Os PMs alegaram que não havia segurança para a equipe da Polícia Científica. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública disse que as circunstâncias da morte serão apuradas. 5 homens foram presos em flagrante após um deles atirar em um assaltante e colocar o corpo dele em uma caminhonete. O caso aconteceu na zona oeste de São Paulo. A imagem gravada por uma câmera de segurança mostra 2 assaltantes roubando produtos de um veículo de entrega de encomendas. A mercadoria é colocada em um carro que eles haviam roubado momentos antes. Por ter rastreador instalado, o veículo roubado não demorou para ser localizado pelo proprietário, que é CAC. Ele chega neste outro carro com 4 pessoas, um deles também armado. Renato Gomes Figueiras desceu da picape atirando em direção aos assaltantes. O ladrão que dirigia o carro roubado conseguiu fugir. O outro levanta as mãos rendido, mas é baleado. Ele anda alguns metros, mas cai morto. O ladrão ainda é arrastado e colocado na caçamba do veículo. O grupo que tentou recuperar o carro roubado foi preso em flagrante. Um mês depois da execução de delator do PCC, a Polícia Civil de São Paulo prendeu o segundo envolvido no crime. Ele passou hoje por audiência de custódia e teve a prisão preventiva de 30 dias confirmada pela Justiça. Matheus Augusto Mota foi encontrado em um apartamento em Praia Grande, litoral sul paulista. A polícia investiga se o imóvel teria sido alugado pela facção criminosa. Segundo as investigações, ele veio para cá no dia seguinte à morte de Vinícius Gritzbach, executado com 12 tiros de fuzis no aeroporto de Guarulhos, no dia 8 de novembro. Ele estava num lugar confinado, né? Um lugar que ele não acendia nem a luz, entendeu? Mas está com a geladeira abastecida, certo? Sabia que ia ter que ficar com tempo. Ele estava com... Eu não sei a importância, ele estava com dinheiro para se manter. Eu não cheguei a contar, mas o pessoal está contando lá em cima, dinheiro para se manter. Ele colocava até um paninho
debaixo da porta para a claridade não passar, para dizer que não tinha ninguém onde ele estava. Devagarzinho avançando, estamos avançando. É uma peça-chave para nós, tá certo? Já vamos pedir o desbloqueio do celular dele, tudo judicialmente, que ele está com a boca fechada, mas nós vamos colocando ele onde ele estava no dia, o que ele fez depois, nós estamos colocando ele perto do Cauê. Matheus é acusado de emprestar 2 carros usados na fuga dos criminosos. Um para o olheiro Cauê, que monitorava os passos do empresário no aeroporto, e outro para os atiradores. Os 3 são foragidos da justiça. A polícia chegou até o suspeito graças ao trabalho do Serviço de Inteligência do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, responsável pela investigação. A defesa do suspeito confirmou a relação de amizade dele com Cauê, mas descartou o envolvimento no assassinato. O Matheus e o Cauê são conhecidos, né? Conhecidos de infância, mas não tem nenhuma relação. Ele fez um Pix para o Cauê e aí ele pediu um valor emprestado para o Matheus e como eles têm uma amizade de longa data, o Matheus emprestou para ele, mas sem saber qual era a finalidade, né, que é o destino que ia ser dado a esse recurso. Matheus é o segundo suspeito preso pelo crime. No último sábado, Matheus Soares Brito foi detido, acusado de ter dado fuga ao olheiro Cauê, após a execução do empresário. Os 2 permanecem à disposição da Justiça no prédio do DHPP. O Conselho Nacional de Justiça aprovou uma resolução e determinou que os cartórios reconheçam as mortes ocorridas durante a ditadura militar. Certidões de óbito poderão ser retificadas para constar que a causa real da morte não foi natural, mas sim provocada pelo Estado brasileiro. O presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, afirmou durante a sessão que a proposta é simbólica e procura aliviar a dor das famílias que sofreram com a perseguição política. Olha, uma médica morreu depois de ser atingida por um tiro de bala perdida dentro do Hospital da Marinha, no Rio de Janeiro. O repórter Tony Vendramini traz ao vivo todas as informações desse caso para a gente. Boa noite para você, Tony. Que tragédia, hein? Quem era a doutora? Boa noite, Augusto. Boa noite, Gabi. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, a vítima é a capitão de mar e guerra, Gisele Mendes de Souza e Melo, de 55 anos. Ela foi baleada na cabeça e levada em estado grave para o centro cirúrgico do Hospital Naval Marcílio Dias, na zona norte do Rio de Janeiro. No final da tarde, a Marinha confirmou a morte da militar. Gisele, que era geriatra e superintendente do hospital, participava de um evento no auditório da Escola de Saúde da Marinha. A Polícia Militar confirmou que no momento em que ela foi baleada, PMs da Unidade de Polícia Pacificadora do Complexo do Lins, que fica ali na região, faziam uma operação para prender traficantes. Esses PMs contaram que foram atacados pelos criminosos e reagiram. Em nota, a Marinha do Brasil lamentou o falecimento da militar, disse que se solidariza e que presta todo o apoio à família. Augusto, Gabi. Obrigada, Tony, pelas suas informações. Boa noite. E a polícia do Rio de Janeiro prendeu o ex-deputado estadual Natalino Guimarães, apontado como fundador da primeira milícia da cidade. Acusado de invasão de terras, crimes ambientais e loteamento irregular, o ex-deputado chegou à cidade da polícia acompanhado do advogado e disse ser inocente. Inocente de tudo, esses fatos não são verdadeiros, eu quero viver a minha vida ao lado da minha família. Ele fez um exame de corpo de delito e em seguida foi levado para o presídio José Frederico Marques, em Benfica, onde vai passar por audiência de custódia. Disseram que eu sou grileiro de terra e eu não me envolvo com isso, nunca me envolvi, né? Nunca fui acusado dessas coisas e agora inventaram isso. Eu estou sendo feito porque os meus inimigos políticos conspiram, fazem isso. Natalino foi preso durante uma operação contra a grilagem de terras em Búzios, na região dos Lagos. 12 pessoas foram denunciadas por participação no esquema. Ao todo, 7 alvos foram presos.
De acordo com o Ministério Público, a organização criminosa agia desde 2020. As investigações começaram após denúncias de invasões de terras por grupos armados para intimidar moradores e proprietários. Além de usar práticas violentas e fraudulentas para ocupar e comercializar terrenos, a quadrilha desmatava áreas protegidas e promovia queimadas. Em 2008, Natalino foi expulso da Polícia Civil. Ele ficou preso por 11 anos por porte ilegal de armas e formação de quadrilha. Em 2020, foi alvo de busca e apreensão em uma operação da Polícia Federal contra a milícia. Natalino é irmão do ex-vereador Jerônimo Guimarães Filho, Jerominho, assassinado em 2022. Eles são apontados como fundadores da primeira milícia do Rio de Janeiro, criada nos anos 90 na zona oeste da cidade. A Justiça do Rio de Janeiro mandou soltar os 2 sócios do laboratório PCS Lab Saleme. Walter Vieira e Matheus Vieira são investigados pelos erros na realização de testes de HIV em órgãos que seriam transplantados. Eles vão responder ao processo em liberdade com o cumprimento de medidas cautelares. A Justiça aceitou os argumentos da defesa, que alega que a prisão é desnecessária diante do avanço das investigações. Outros 2 funcionários presos também foram beneficiados com a decisão. Os erros cometidos pelo laboratório levaram à infecção por HIV de 6 pacientes. O senador Eduardo Braga apresentou hoje à Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal o parecer do projeto de regulamentação da reforma tributária. Se aprovado na CCJ, o projeto ainda terá de passar pelo plenário da Casa. E, como foi alterado, deve retornar à Câmara para uma nova votação. 2 pessoas foram presas hoje no Rio de Janeiro em uma operação contra o roubo de cargas na Baixada Fluminense. Segundo a polícia, quem chefiava a quadrilha era Fernandinho Beiramar, mesmo preso em uma unidade de segurança máxima. Dos 28 mandados de busca e apreensão, 11 foram cumpridos em presídios. Entre os alvos está o traficante Fernandinho Beiramar, preso há 23 anos e atualmente cumprindo pena na Penitenciária Federal de Catanduvas, no Paraná. A investigação apontou que, da prisão, o criminoso continua comandando roubos de veículos e cargas nas vias expressas próximas às comunidades de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Nós conseguimos comprovar nos autos que ele continua a determinar quem são as lideranças que atuam nas localidades. No bojo desse inquérito, por ocasião da prisão do traficante Gregório de Lucena, que tem um apelido de Zé Garinha, o Fernando Beiramar intercedeu na sua facção, determinando que um outro traficante assumisse a liderança dos roubos de carga nessa região. Segundo a polícia, as visitas a Beiramar no presídio de Catanduvas foram suspensas. As investigações apontam que ele usava familiares para receber informações e repassar ordens à quadrilha. A polícia estima que nos últimos 3 anos, os criminosos tenham causado um prejuízo de cerca de 4 milhões de reais a empresas que abastecem o comércio na Baixada Fluminense. O dinheiro era usado para financiar os planos de expandir os territórios controlados pelo Comando Vermelho. Em interceptações telefônicas gravadas durante as investigações, um criminoso identificado como Cara de Mal pede a outro, identificado como Paraíba, para não liberar o motorista de um caminhão. Não dispensa o motorista não, hein, mano. Só depois que vender, que entendeu o caminhão, que vender tudo, se for segurar o caminhão. Não dispensa o motorista não, mano. Ele aguardar aí, parceiro. A polícia descobriu ainda que nos assaltos os traficantes rendiam os funcionários das empresas de transportes e escoltavam os caminhões para o interior das comunidades. Depois, conectavam um bloqueador de sinal de GPS para o veículo não ser localizado. O aparelho foi apreendido na operação de hoje. Na ação, 2 homens foram presos em flagrante. Um estava com drogas e uma moto roubada. O outro com uma pistola, rádio de comunicação, drogas e cartões de crédito roubados. Começou hoje em Belo Horizonte o julgamento do caso Ian. O pai e a madrasta são acusados de assassinar um menino de 2 anos. O crime aconteceu em janeiro de 2023. O Tribunal do Júri ouviu hoje a mãe de Ian e outras testemunhas de acusação e da defesa. O julgamento vai ser retomado amanhã com o interrogatório dos réus e o debate entre acusação e defesa. O casal aguarda um julgamento na prisão. O pai do menino, Márcio da Rocha de Souza, e a madrasta Bruna Cristine dos Santos foram denunciados por homicídio qualificado. De acordo com a investigação, Bruna teria dado um golpe na cabeça da criança, provocando a morte.
Ian Almeida Rocha tinha 2 anos e passava alguns dias de férias na casa do pai quando deu entrada no hospital com traumatismo craniano grave em janeiro do ano passado. Para os advogados da família da mãe, o garoto foi assassinado porque o pai não queria mais pagar pensão alimentícia. Morreu aos 99 anos o escritor Dalton Trevisan, apelidado de Vampiro de Curitiba, em homenagem a um dos seus livros de maior sucesso. Trevisan publicou cerca de 50 obras, entre contos, romances e novelas. Dalton venceu as principais premiações para escritores da língua portuguesa, com 4 troféus Jabuti, um Machado de Assis e Camões pelo conjunto da obra. A causa da morte não foi informada pela família. O Senado acaba de aprovar o projeto de regulamentação da inteligência artificial no Brasil. A proposta cria o Sistema Nacional de Regulação e Governança de Inteligência Artificial e visa estabelecer riscos e direitos relacionados ao uso desta tecnologia. Agora o projeto segue para análise na Câmara dos Deputados. E o Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Uma boa noite para você. Até amanhã.